Graça e paz, igreja, tudo bem? Saúdo a todos com o amor e a misericórdia do Senhor que se manifesta sobre as nossas vidas. É muito bom estar aqui, tempo frio, né? Mas em todo tempo nós louvamos o nome do Senhor. Também saúdo os que nos acompanham. Nós não estamos tendo a transmissão ao vivo, né? Ela vai ficar gravada e depois disponibilizada amanhã, para que todos possam acompanhar, mas também saúdo, então, né, os que depois vão estar tomando partido, vão estar participando conosco desse tempo de celebração. É bom estarmos aqui, é bom louvarmos o nome do Senhor. E eu quero convidar você a fazê-lo com alegria, com graça, né, com reverência ao eterno e santo Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 38. Salmo de número 38. Pegue a sua Bíblia, por favor. Se você não tem aí uma versão, vai ser projetado aqui no telão, né? E você vai poder acompanhar, porque eu quero ler esse texto com você. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja em uma só voz os versos pares, de maneira ordenada, pausadamente, com força e reverência. Nós vamos ler então. Eu vou ler os ímpares e a igreja os pares, e nós vamos ler todo esse Salmo 38, com o nosso coração já impelido a confessar diante do Senhor os nossos pecados. Nós estamos dando início a essa celebração solene, a esse culto solene ao Senhor, e nós devemos entender que nós não podemos adentrar a presença do Santo e Eterno Deus, nós não podemos cultuá-lo de maneira irreverente. Nós não podemos cultuar ao Senhor sem confessarmos diante dele os nossos pecados. Nós estamos reverenciando, adorando, cultuando um Deus que é totalmente santo, um Deus que é totalmente puro, um Deus que não conhece pecado. E para que nós possamos fazê-lo com excelência, para que nós possamos glorificar o nome dele, é mistério a cada um de nós, compete a cada um de nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor e confessar as nossas mazelas, os nossos erros. E nós vamos fazer isso à luz do que as Escrituras nos dizem. Então eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo. Eu vou ler os pares e a igreja, assentados mesmos como estão, os ímpares, e nós vamos ler então todo esse capítulo, de número 38. E faça essa leitura como uma oração reverente. Faça essa leitura como uma oração de entrega, de confissão, de rendição, daqueles que buscam a santidade diante de Deus. Que façamos com esmero então a leitura e colocando as nossas mentes e corações diante do Senhor. É um salmo de Davi, arrependimento do pecador, e ele diz assim, vou ler os ímpares e a igreja os pares. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Travam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Anos de luto um dia eu dou. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me necessitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armas ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal,
coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém. Nós vemos aqui então o salmista derramando o seu coração diante do Senhor. Com humildade e reverência, ele reconhece que as suas faltas causam barreiras, colocam impedimentos para que ele esteja em plenitude diante do Senhor. Mas ele também sabe que ao confessar, ao se derramar em humildade diante de Deus, ele recebe o perdão e pode então desfrutar da plenitude, de toda a alegria, da plenitude da presença de Deus. E assim, ele pode viver em alegria, em graça, ele pode desfrutar, do prazer daqueles que cultuam, daqueles que estão na presença do Senhor. Por isso, eu quero convidar você nesse momento a baixar a sua fronte, fechar os seus olhos e, com toda reverência, numa oração silenciosa, confessar diante do Senhor os teus pecados. Logo depois, eu quero estar rompendo o silêncio em oração e nós continuaremos nossa celebração e adoração ao nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus Santo, nós mais uma vez invocamos o Teu nome e colocamos os nossos corações plenamente diante de Ti, porque sabemos quem Tu és. Tu és o Senhor, o nosso Redentor, resgatador nosso, diante de quem as nossas almas se derramam e de quem nós recebemos o perdão, a remissão, ó Pai, dos nossos pecados, a justificação, ó Pai, na morte vicária de Teu Filho Jesus. Confessamos, ó Pai, que mesmo diante de tamanha graça, muitas vezes erramos e pecamos contra o Senhor, mas não queremos permanecer assim. Nós não queremos, ó Pai, permanecer em negligência, em desobediência, em rebeldia. Senhor, nós não queremos afrontar-Te diante da Tua santidade gloriosa, diante do Teu ser maravilhoso, diante de quem nós sabemos que o Senhor é. Por isso, reconhecemos os nossos erros e clamamos, perdoa-nos. Pai, colocamos-nos totalmente diante do Senhor, porque queremos Te adorar na beleza da Tua santidade, queremos oferecer-Te, ó Pai, um sacrifício vivo, santo e agradável, que chega até as Tuas narinas, ó Pai, e que tem aroma suave, aroma agradável. Queremos, Senhor, também receber a manifestação do Teu poder. E sabemos, ó Pai, que o Senhor não habita, o Senhor não manifesta a Tua graça em lugares imundos. Por isso, ao recebermos do Teu perdão, do Teu lavar, do Teu regenerar, ao recebermos, ó Pai, do manifestar da Tua graça, também temos a convicção do manifestar da Tua Shekinah aqui no nosso meio. Por isso, mais uma vez, nós pedimos, perdoa-nos, Senhor. Humildemente nos colocamos diante de Ti e oferecemos, então, o nosso coração. Oferecemos adoração genuína diante do Senhor. De lábios, ó Pai, que não querem permanecer sujos, não querem permanecer imundos, mas querem, ó Pai, serem purificados com o Teu toque, com o Teu mover. E assim, ó Pai, oferecer aquilo que agrada ao Teu coração. Manifesta então o Teu poder em nós, sobre nós, ó Pai. E que nós recebamos do Senhor a cura, a bênção, o cuidado.
Que esse lugar, ó Pai, seja então tomado da Tua glória, do Teu poder, ó Pai. Que os nossos corações sejam tocados por Ti nessa noite. Que o nosso ser, ó Pai, seja inundado de Ti nessa noite. E que o Senhor se agrade de nós. É a oração que fazemos, com perdão dos nossos pecados, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E se tem algo que os regenerados, os perdoados, os que receberam a graça de serem transformados por Cristo fazem, é adorar o nome do Senhor, cantar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Eu quero convidar você a isso, adorar o nome do Senhor. Nos coloquemos em pé, nós vamos cantar, nós vamos bendizer, nós vamos celebrar a esse Deus que nos perdoa. E perdoados, nós nos alegramos diante dele, com alegria, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Ô, irmãos, está frio, mas dá para falar um amém mais fortinho, não dá? Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Eu quero trazer para vocês uma reflexão que o nosso líder nos trouxe uma vez na devocional, e ela é muito bonita. Ela diz assim: a adoração é central na vida da igreja. De todas as atividades de uma igreja local, apenas essa vai durar para sempre. Missões transculturais chegarão ao fim, pois todos os povos, tribos e raças terão sido alcançados e estarão representados diante do trono. Evangelismo local se tornará supérfluo, pois vivos e mortos já terão sido julgados. Obras de misericórdia se tornarão desnecessárias, pois os resultados da queda não serão mais sentidos, mas para todo sempre o povo de Deus vai adorar. E hoje, já nesta vida, podemos começar a experimentar esse benefício. Deus, em sua bondade, nos dá uma tarefa que nos é benéfica. Ao mesmo tempo que é mandatório, adorar não nos faz mal. Adoração é obrigação, ao mesmo tempo que deleite. E é um deleite para a nossa vida adorar o Senhor, porque nós fomos criados para isso. A palavra do Senhor diz em Efésios 1 que nós fomos feitos para a glória de Deus. E o louvor faz parte da adoração. Então que nessa noite nós possamos já começar aquilo que nós faremos por toda a eternidade. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. E nós vamos adorar aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas que também é o leão da tribo de Judá. Amém? Céus virá e a eles em se prostrar. Cadeias quebrarão, os corações o adorarão, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. E o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. E o mundo há de render-se a Ele. Portas levantar, deixai o Rei da glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou
Pois quem pedirá o Senhor? Quem pedirá o Senhor? Pois quem pedirá o Senhor? Quem pedirá o Senhor? Pois quem pedirá o Senhor? Quem pedirá o Senhor? Pois quem pedirá o Senhor? Quem pedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, ungido com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Aleluia, nós cremos nisso. Pode se assentar por um instante, por favor, e pega a sua Bíblia mais uma vez. Abra ela no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. A partir do verso 18. Nós vamos até o verso 26. Primeiro Crônicas 21, do 18 ao 26. O texto diz assim: Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo devido valor. Então disse Ornã a Davi: Tome-a o rei, meu senhor, para si e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: Não, antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Amém? Nós vemos aqui nesse texto algo bem interessante e bem revelador a nós. A história, o contexto você já conhece, mas Davi é impelido pelo anjo do Senhor, e, diante da oração que ele faz, a oferecer ao Senhor um sacrifício. E o Senhor determina, tem que ser ali na eira de Ornã. Quando Davi chega para fazer o que ele deveria fazer, e ele queria aquele lugar como um lugar perpétuo, um lugar onde se ficasse marcado ali, tivesse um marco de adoração, Ornã diz para ele: Não, Davi, toma para ti aqui, eu dou tudo, eu providencio tudo, não se preocupe com nada. Ao que Davi revela: Eu não quero oferecer ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. E Davi coloca não só o coração dele em adoração ao Senhor, mas também as suas finanças.
Ele, como rei, poderia tomar aquele lugar de Ornã à força. Ele, como rei, poderia se sentir honrado, né, como chefe de Estado, diante da rendição e da entrega que Ornã faz. Mas Davi sabia que ele precisava colocar diante do Senhor aquilo pelo qual, ou aquilo do qual ele também foi abençoado por Deus. Deus havia dado prosperidade e graça a Davi. Não lhe faltava nada. Davi era um homem com muitos regalos e um homem extremamente próspero. E ele sabia que tudo que lhe pertencia precisava também pertencer ao Senhor. Tudo que lhe pertencia precisava ser colocado como um instrumento de tributação de glória ao Senhor. Inclusive os valores que lhe pertenciam. E ele o faz. Ele coloca o dinheiro à disposição e num preço justo ele paga ao Ornã e adquire aquele lugar para que ali fosse construído um altar e o nome do Senhor fosse adorado. Nesse mesmo espírito e com esse mesmo entendimento, nós como cristãos devemos colocar tudo o que temos e tudo o que somos diante do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Sabemos que o que Deus pede de nós é obediência e Ele se agrada de que o obedeçamos. Mas sabemos também que o Senhor se agrada quando deliberadamente e amorosamente nós colocamos o que temos a serviço dEle, para a glória dEle. Não só o nosso dinheiro, mas também as nossas habilidades, os nossos saberes, os nossos conhecimentos, as nossas aptidões, os dons e talentos que recebemos, os aperfeiçoamentos que nós adquirimos e que devem servir ao Senhor, bem como o soldo adquirido, conquistado também com o nosso trabalho, com a nossa capacidade. Por isso, nesse momento, com reverência, eu quero chamar a igreja a trazer diante do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Você que está preparado enquanto cantamos, você pode trazer, você pode depositar aqui no gasofilácio e depois nós estaremos orando. Eu sei que há irmãos e irmãs que fazem as suas transferências por meio de Pix, né, outras modalidades digitais. Oraremos consagrando esses valores também. E nesse momento nos alegraremos como filhos de Deus. Esse é um momento dos filhos de Deus. O privilégio de dizimarmos e ofertarmos diante do Senhor. Mais uma vez, com reverência, convido a todos a se colocarem em pé. E enquanto cantarmos, enquanto permanecemos em adoração, você que está preparado, traga e depois nós consagraremos ao nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, mas forte é o Deus fiel. Igual não há na terra, a força dominada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz. Filho escolhido, sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus. Se nos quisessem devorar,
dados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra de Deus, o Verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte vir chegar, com Ele reinaremos. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Oremos. Pai Santo, nós consagramos diante do Senhor os dízimos e ofertas aqui depositados, também os que por meio das transferências digitais foram consagrados ao Senhor como oferta ao Pai diante de Ti, e pedimos que o Senhor nos capacite, dê lisura na administração dos bens, capacidade técnica, ó Pai, também generosidade e bondade, para que possamos usar os recursos de maneira sábia, santa, assertiva, que tribute a glória que lhe é devida, ajudando os que precisam, ó Pai, contribuindo com a expansão do Evangelho, com a pregação da palavra, com o sustento dos que se dedicam, ó Pai, ao Teu reino, e pedimos, ó Pai, que o Senhor, na Tua bondade e generosidade, multiplique segundo o Teu santo propósito, segundo as Tuas porções, aquilo que o Senhor quer, ó Pai, os valores então colocados aqui à disposição. Te louvamos, eu oro pela vida dos meus irmãos e irmãs, ó Pai. Prospere, traga graça na vida deles, Senhor. O Senhor que não tem deixado que nada nos falte. Abençoe a casa dos Teus servos, os celeiros dos Teus filhos, ó Pai. E que eles provem da bondade, generosidade e cuidado do Senhor já na caminhada que eles têm aqui, que nós temos aqui. A Ti a nossa adoração, com gratidão, no nome de Jesus. Amém. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é.
mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus, porque não há nome mais poderoso do que o teu. Diante de ti, Senhor, o inferno treme, cadeias são abertas. O teu nome é o nome sobre todo nome. Pai, nós te rendemos graças, nós te rendemos glória, Senhor Jesus, porque o Senhor pagou o preço na cruz do Calvário no nosso lugar. Nós estamos aqui livres, porque um dia o Senhor foi preso no nosso lugar, o Senhor pagou o preço no nosso lugar. Mas o Senhor não permaneceu morto, o Senhor ressuscitou. O Senhor está à direita de Deus, intercedendo por nós. O teu nome é santo. A tua palavra diz que os anjos cobrem o rosto diante da tua presença, porque eles não podem contemplar tanta santidade. E o Senhor nos escolheu, Pai, tão pequenos como nós somos, Pai, tão pecadores, tão cheios de falhas, mas o Senhor escolheu nos amar. A tua palavra diz que o Senhor escolheu nos amar. Não que nós tenhamos feito nada para merecer isso, mas o Senhor escolheu. O Senhor escolheu pagar o preço no nosso lugar e nos garantir o direito de sermos chamados filhos teus. Pai, nós declaramos hoje que o Senhor é santo, santo, santo. A nossa alma se alegra na tua presença. Nós te rendemos graças, Senhor, e louvamos o teu nome. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Tu és santo, Senhor. Senhor,
igreja declara que o Senhor é santo. Nós nos reunimos aqui, Senhor, para declarar que o Senhor é santo, que não há nome mais lindo do que o Teu, que não há ninguém mais poderoso do que o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença aqui nessa noite, pelo Teu Espírito Santo que nos consola, que nos instrui, que nos ensina. Obrigada, Senhor. Nós agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, por favor. Quero chamar as crianças que venham à frente, nós vamos orar. As crianças. Todos devidamente encapotados. Oremos, e aí já oramos também, encaminhando o nosso tempo de apreciação das Sagradas Escrituras. Pai, nós te bendizemos e te exaltamos e louvamos o teu nome pela oportunidade e o privilégio de servir ao Senhor também na vida dessas crianças. Pedimos que o Senhor as instrua, as direcione, que elas, ó Pai, aprendam, que elas saibam, ó Pai, o privilégio e o poder de cultuar o nome do Senhor, e que a mensagem do teu santo evangelho seja empregada no coração delas. Eu oro por nós que aqui permanecemos também, os adultos, os jovens, pedindo ao Pai que o Senhor também nos direcione e nos encaminhe na tua palavra. Dá-nos discernimento, bom ouvido, bom coração, boa mente, e que em tudo, ó Pai, o teu nome seja bendito, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir então. Os adultos, os jovens, os adolescentes permaneçam aqui. E nós vamos continuar em contato com a palavra, porque nós já cantamos a palavra. Esse culto é um culto em torno da palavra. O cântico que nós acabamos de cantar aqui é um texto bíblico, é o Magnificat, né? É o cântico, é a oração de Maria, diante da graça que lhe foi dada de conceber um ente santo no seu ventre. Cantamos aqui em todo o tempo, então a palavra está sendo anunciada. Agora nós continuamos com ela e eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Jeremias, no capítulo 17. Abra lá, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, estou abrindo a minha também. Os versos de 5 a 8, Jeremias 17, de 5 a 8. Jeremias 17, de 5 a 8. O texto diz assim: Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Fruto. Amém? Texto maravilhoso do livro de Jeremias. Esse texto em específico, junto com os versos 9 e 10, tem como estilo literário, tá? Um provérbio, um salmo, tá? Então é como se aqui nos dizeres de Jeremias, né, ele passasse a proclamar
a declarar uma sabedoria, tá? Um conhecimento, um salmo do qual ele tinha conhecimento e que fazia parte de suas devocionais. Tanto é que o verso 8 que nós lemos é muito parecido com o versículo 1 do Salmo, capítulo 1. Né? Salmo 1, né? Verso 1, chama o homem a confiar no Senhor e diz que aquele que confia no Senhor, né? O Salmo 1, aquele que confia no Senhor é como árvore plantada junto aos ribeiros. Né? Então, Jeremias está aqui no seu ato profético, ele está aqui a serviço do Senhor. E ele coloca à disposição, ou ele proclama, e deixa escrito aqui, um conhecimento já existente. Então, aquilo que ele havia aprendido, aquilo que era de conhecimento dele, ele traz para o povo. Na realidade, talvez o que já fosse de conhecimento do próprio povo. Ele relembra, ele ressalta, ele traz ali à tona novamente a baila, para que o povo tivesse conhecimento, ou para que o povo rememorasse, né, aquilo que era da vontade de Deus. E ele o faz por meio de um salmo paradoxal, tá? De um salmo de contrastes, de contradições, e que trazem lições importantes para a nossa vida. Nós sabemos que Jeremias profetizou num tempo muito difícil do povo de Israel, num tempo de grande apostasia. Essa profecia está aqui em torno do século VII, VI antes de Cristo. E era um tempo onde o povo estava distante do Senhor, inclusive com práticas culticas, com cultos que desagradavam ao Senhor. Esse capítulo 17, se você ler ele todo, você vai perceber que Deus está condenando o ideário, a ideia religiosa do povo de Israel. A religião que eles praticavam não era agradável ao Senhor. A maneira que eles se portavam como crentes não era a maneira que Deus queria. Tanto é que, se você continuar a leitura, se você continuar no 17, você vai perceber que logo Deus vai chamar o povo a santificar o sábado. Vai chamar o povo a voltar à presença dele e a colocar diante dele novamente o seu coração, né, num sábado que é consagrado, num sábado que expressa devoção ao Senhor, o nosso Deus, não por conta do dia específico, mas pelo significado, pela ordenança que estava ligada a esse dia. Então, era um tempo muito difícil. O rei aqui nessa época era Joaquim, tá? Era o rei no qual reinava e o qual Jeremias estava profetizando nesse tempo. E além, né, de um culto falso, além de um culto degradado, além de uma ideia religiosa falsa, tá? Uma ideia plural, Israel havia adquirido um culto, uma ideia de culto, uma ideia de vida religiosa plural, tá? Já não estava mais ligada ou totalmente ligada à lei, não estava totalmente ligado aos ensinos de Jeová, mas eles estavam buscando em outros povos, eles estavam trazendo de outros saberes, de outros conhecimentos, eles estavam buscando ao redor práticas que não agradavam a Deus. Então eles haviam abandonado a Deus. Se você olhar o capítulo 2, você vai ver que Jeremias vai trazer da parte de Deus esse saber, essa profecia, né? Eles estavam, além disso tudo, sendo infiéis ao Senhor, tá? Nas práticas que lhes eram ordenados, nos preceitos que eram passados, eles estavam sendo infiéis. E como que a infidelidade se dava? Em desobedecer a ordem de Deus, em não seguir o padrão de Deus. Eles estavam, né, num culto criativo, num culto que buscava fora dos padrões, das balizas de Deus, a sua maneira de viver, né? Já falei da religião falsa, o capítulo 7, se você ver, vai estar bem claro isso. Eles estavam praticando idolatria, o que é abominável diante do Senhor, tá? Israel estava sendo idólatra.
extremamente orgulhoso. Se você for no capítulo 13, a partir ali do verso 12, você vai ver também Deus condenando o orgulho do povo de Israel, né? E praticando tudo aquilo que era contrário à vontade do Senhor. Diante disso, nós vimos inclusive hoje pela manhã, falamos um pouco a respeito disso, estudando 2 Samuel capítulo 22, e lá em 2 Samuel Davi fala, né? Tem uma hora que Davi fala: com os perversos te mostras tortuoso, perverso. Com os desobedientes o Senhor se mostra vingativo. Com os humildes, humildes. Com os retos, retos. Mas com os réprobos, tu te mostras severo e revela a tua ira. Aqui também, né? Jeremias vai dizer que a ira de Deus estava acesa. O fogo da ira de Deus se acendeu e Deus diz: eu não vou apagar. Nós começamos a partir do verso 5, mas se você dá um pulinho no verso 4, diz assim, olha: assim, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei. Então, por conta do que você está fazendo, você vai ser privado porque você está errando. E far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Então, Jeremias está trazendo aqui um saber, um conhecimento, ele está proclamando um salmo em obediência, em voz de um Deus que se declara irado. E Deus vai dizer o porquê da sua ira. Então Deus aqui é o agente principal, é o ator principal, ele é o personagem principal desse texto, e não só desse texto. Deus é o ator principal, ele é o agente principal, ele é o ser principal de toda a história. De tudo que existe, de tudo que se sabe, de tudo que se conhece, Deus é o Senhor de todas as coisas. E Ele quer que nós, seus filhos, reconheçamos isto e que nos entreguemos a Ele. Então, Deus vai revelar aqui que a sua ira está acesa porque o povo de Israel apartou dele o seu coração. O que Deus quer de nós, o que há de mais importante que nós podemos entregar ao Senhor, é o nosso coração. Que lá em Provérbios diz que é dele que procede as fontes da vida. No saber do Oriente Antigo, o coração era considerado o lugar mais profundo da alma do homem. Quando falamos de coração nas Escrituras, nós estamos falando do ser do homem. Estamos falando de algo que é extremamente precioso e pelo qual, né, o inimigo trabalha, labuta e quer. O coração é o centro das nossas emoções. E a ele também legado os saberes. Mas Jeremias vai dizer que Deus está irado, porque o homem tirou o seu coração de Deus e colocou o seu coração nos homens. Ele diz a partir do versículo 5 o seguinte: assim diz o Senhor. Então veja bem, é um oráculo de Deus. Quem está falando aqui é Deus. Isso aqui não é uma especulação filosófica, isso daqui não é uma invenção dos homens, isso aqui não foi uma síncope humana, um delírio humano, isso aqui não foi produto de muito labor sapiencial. Deus fala aos homens. Jeremias deixa isso muito claro. Assim diz o Senhor. Então Deus está falando aos seus. Deus está falando a nós. Deus está falando a mim e a você. E antes de prosseguir, eu preciso te lembrar de algo. Nós estamos ouvindo o que Deus fala num texto do Antigo Testamento.
E muitos, por falta de conhecimento e por um ensino, uma doutrina errada, desconsideram o que se diz no Antigo Testamento. Muitos só querem o que se fala no Novo Testamento. E muitos ainda entendem o Novo Testamento de uma maneira totalmente errada. Nós temos que entender que a Bíblia, ela é uma do começo ao fim. O mesmo Deus que fala no Gênesis, fala no Apocalipse. O mesmo Deus que fala aos pais, fala aqui também a Jeremias. E esse mesmo Deus, como o autor aos Hebreus declara, fala a mim e fala a você. Tendo Deus, outrora, falado através dos pais, através dos profetas, hoje fala a nós por meio de seu Filho. Então nós estamos diante de um Deus que se comunica, um Deus pessoal, que conhece a cada um de nós e que quer falar a mim e a você. Então, antes de eu fechar esse parênteses, eu digo, olha, ouça, porque o que Deus tem a falar hoje é para você, é para o seu coração, é para a sua mente, são para os teus ouvidos. Uma palavra extremamente atual, necessária para os dias de hoje. Uma palavra que não perdeu o seu valor. Por mais que os dias tenham passado e histórias tenham sido compostas depois do que aqui foi escrito, o que fora falado aqui ecoa e é necessário para que nós entendamos os dias de hoje. E Jeremias diz, assim diz o Senhor. Então, o que Deus fala? O que Deus está falando? Que Ele considera maldito, que Ele considera desprezível, que a ira dele estará plenamente acesa sobre aqueles que confiam nos homens, e que faz da carne mortal o seu braço, e que aparta, afasta, coloca distante o seu coração do Senhor. O Senhor declara que aqueles que assim agem são malditos. Que aqueles que pegam seus corações, suas emoções, os seus afetos, aqueles que buscam, não no Senhor, a resposta para as suas calamidades, para as suas lutas interiores, para os seus tormentos, estes são considerados miseráveis e malditos. Aquele que busca nos homens e nos saberes humanos aquilo que só Deus pode manifestar, é considerado pelo próprio Deus maldito. Eu sei que é pesado, e eu sei que é uma palavra difícil, mas para aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, é necessário que ouçam. Porque esse tem sido um deslize, um falso passo que a igreja continua a cometer, a dar. É perceptível o quanto nós hoje temos visto e temos buscado, não no Senhor, a orientação, a direção, os caminhos que nós devemos seguir. Israel, nesse tempo, estava sendo atormentado por guerras. Suas fronteiras eram quase sempre atacadas pelos seus inimigos. E Deus prometia a Israel, se vocês me buscarem, se vocês se prostrarem diante de mim, se vocês confiarem em mim, eu livrarei vocês. Se vocês permanecerem fiéis, eu darei a vocês toda a segurança e todo o cuidado. Não só para as questões externas, para as demandas do Estado, mas para as demandas internas. Eu sararei a vossa terra. Parou de chover, está tudo seco. Vocês estão enfrentando dias difíceis, um clima hostil, complicado. Sim, o Senhor diz, é porque a minha mão está retida. Mas se vocês me buscarem, se vocês confiarem em mim, eu vou abençoar vocês. Mas o que Israel estava fazendo? Israel estava buscando em outros lugares a solução para os seus problemas.
Eles estavam buscando em acordos políticos com seus vizinhos a solução dos seus problemas. Acordos militares, conchavos políticos. Quando Deus fala, não, vocês não devem fazer assim. Se você for ler Ezequiel, e você lê com atenção, é algo que passa próximo desse tempo e próximo disso aqui, você pode se assustar com o que Deus diz. Deus condena Israel e usa termos pesados para com eles, ligados à prostituição, à devassidão carnal, promiscuidade. Porque Israel não estava confiando no Senhor, mas ele confiava nos seus companheiros, nos seus vizinhos e mais. Israel estava buscando na magia e na cultura desses povos soluções para os seus problemas. Diante da seca, Israel estava sacrificando a outros deuses. Por isso eram considerados idólatras, por isso eram considerados promíscuos. Eles estavam buscando soluções, não as que Deus havia dado, mas aquelas que o mundo ao seu redor oferecia. Eles sacrificavam a Astarote, em bacanais, em orgias, em meio às matas. Eles faziam ritos de fertilidade para que houvesse bênção sobre a terra e houvesse bênção em suas casas, acreditando que aquilo solucionaria os seus problemas, aquilo traria alívio para a angústia que tomava conta de sua alma, diante da sequidão, diante da escassez, diante da pobreza, diante das ameaças, diante dos tormentos, afastando o seu coração da presença de Deus. Eles se prostituíam num culto que era desprezível ao Senhor. Por quê? Porque integrava coisas que eram abomináveis ao Senhor. O culto a Deus é santo. Deus não aceita que nada de fora. Deus não é um Deus que integra saberes, integracionista. Não adianta você procurar lá fora e falar, mas lá, olha, veja que bonito. Esses dias eu estava conversando com a pessoa, ele usou para mim, não, pastor, é a graça comum. Eu falei, misericórdia. Porque a graça comum é algo que nós cremos e que sabemos que se manifesta aos homens aí fora. Para nós, filhos de Deus, o que se manifesta é a graça especial. Em Cristo Jesus, nós experimentamos do agir, do sobrenatural de Deus. O povo de Israel havia se afastado disto e buscava em outros lugares. Não, mas viu, deu certo. Eu sacrifiquei, eu entreguei meu filho a Moloque, choveu. Eu dormi com uma profetisa lá de Astarote e deu certo, a dor do meu corpo passou. A minha dor de cabeça foi embora. Você tira Astarote e vai colocando aí outras coisas no lugar. Deu certo. Olha, eu estou experimentando de algo maravilhoso. E Deus está olhando e falando, a minha ira está acesa contra vocês. Porque eu tenho cura para vocês. Não há mais bálsamo em Gileade? Não há mais unção em Gileade? Acabou o óleo na casa do Senhor? Que o meu povo precisa ir aí fora? Que o meu povo precisa buscar em outros lugares aquilo que eu abundantemente dou a eles? E Deus diz, malditos são os que assim procedem. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Ele vai buscar o bem, mas ele não vai conseguir enxergar. Porque quando Deus der, os corações deles vão estar apartados, eles estarão cegos, eles não conseguirão perceber. Lembra que falamos hoje pela manhã na escola dominical? Hoje surgiu uma pergunta sobre os anjos, e aí uma das coisas que nós falamos é que, não é que os anjos deixaram de existir, é que muitas vezes nós hoje não temos mais sensibilidade para perceber.
Estamos distante de Deus e não conseguimos ver o seu agir. Não conseguimos mais. Por quê? Porque nós não estamos mais buscando em Deus e enxergando a Deus. Estamos buscando no mundo e enxergando o mundo. Então, o que o mundo dá, acaba sendo... Só que quando vier o bem, o verdadeiro, não enxergaremos. Eles não iam enxergar. Eles seriam como um arbusto seco, sem esperança, atormentados num deserto. Muitos têm vivido assim, né? Um tormento atrás do outro, uma angústia atrás da outra. Parece que não tem fim. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Não vai experimentar o bem, será atormentado. Por quê? Porque apartou o coração do Senhor. Pastor, por que eu tento e não consigo? Por que a minha vida sempre tem um revés? Por que parece que quando eu vou conseguir, alguma coisa dá errado? Porque você não vai, apartado do Senhor, conseguir receber bem nenhum. E isso não é um mau agouro meu, tá? E nem uma maldição minha. O meu desejo é que você experimente do melhor dessa terra. Mas o que o Senhor está dizendo, e é Ele que está dizendo, do qual eu me aproprio e prego para você, exponho aqui para você nessa noite, é que se o seu coração estiver apartado do Senhor, se o que você está buscando não vier de Deus, você não vai perceber o bem que Ele tem a dar a você. E sim, serão dias de sequidão, de angústia, de tristeza e de dor. A ira do Senhor se acende contra isso. E é interessante o que Jeremias fala no começo do versículo 4. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança, pelo que você tem feito. Porque se Deus existe, por que tanto mal? Sabe por que tanto mal? Mesmo Deus existindo? Porque eu e você existimos. Porque nós praticamos o mal. Porque nos apartamos de Deus, nos afastamos de Deus. Porque estamos confiando nos homens e nas suas ofertas indecentes, entregando o coração a eles, nos apartando do Senhor. Mas Jeremias continua, porque essa não era a única palavra do Senhor. Ele continua dizendo, esse mesmo Deus continua dizendo: bendito o homem que confia no Senhor. Abençoado, feliz. E essa bem-aventurança aqui revela o caráter de Deus na vida desse abençoado. Então, ele é bendito por quê? Porque o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de toda graça e misericórdia, a quem Cristo Jesus nos chamou, habita no coração desse crente. Habita na mente desse crente. Ele traz consigo o caráter de Deus. Ele traz consigo, como Paulo declara, a mente de Cristo. Já não é mais ele quem vive, mas Cristo vive nele. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E não é um viver na carne, na sabedoria desse mundo, é o viver em Cristo. Então, ele é bendito porque o Espírito do Senhor habita nele. O caráter de Deus está nele. E porque ele confia no Senhor. Porque ele deposita no Senhor a sua confiança. O Senhor é para ele a esperança. A esperança. Mesmo que tudo ao redor, mesmo que tudo ao seu lado diga não, ele olha para o Senhor e ele tem esperança. Então é uma confiança esperançada, de saber que Deus não falhará. É fé depositada no Senhor. É coração entregue a Deus. Esse homem é bendito. Porque ele, e aí ele lembra aqui o Salmo 1, verso 3, porque ele é como árvore plantada junto às águas, aos ribeiros do Senhor, que estende as suas raízes para o ribeiro, ou seja, que estende a sua vida e alcança as benesses de Deus. Ele estende a sua vida para Deus e Deus o abençoa. E é interessante que Jeremias diz que esse homem não receia.
Se você for fazer uma análise desse termo, uma exegese desse texto, uma tradução bem mais interessante para os nossos dias, e que é a primeira opção, a primeira variante textual desse texto, é que esse homem não fica ansioso. A ideia de não se receia aqui é de não estar ansioso. Não estar consumido por nenhum tipo de ansiedade, de pensamento acelerado, de coração extasiado, não. Ele fica bem. O seu interior é alegria, é festa, é júbilo, é gozo. Por quê? Porque quando ele estende as suas raízes, ele alcança o Senhor. Perto está o Senhor. E esse Deus é dadivoso, é amoroso, é cuidador. Então a mente dele não se perturba. O coração dele não palpita, ele não perde o fôlego, ele não se receia quando vem o calor. O calor aqui está ligado ao tormento. Então ele não fica ansioso quando vem o tormento. Mas a sua folha fica verde. Ele é cheio de vida, é cheio de ânimo. Ele não está seco. Ele não é aquela visão triste. Pelo contrário. Ele está cheio de vida. Cheio de força. E no ano da sequidão, no ano difícil, no ano complicado, no tempo contrário, quando tudo ao redor está difícil, ele não se perturba. Porque Deus é o seu refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente em meio à tribulação. Quando foi que nos esquecemos disso? Quando foi que isso se ocultou da nossa mente e fomos procurar em outros lugares esperança e salvação, quando o Senhor tem prometido para nós que se estivermos nele, mesmo nas mais complicadas situações, governos corruptos, guerras e rumores de guerras, desesperança, pavores, mas a nossa mente está, como diz o antigo caipira, está um sino. Nosso coração está jubiloso. Mas como assim? Como você está alegre? Está tudo complicado, está tudo difícil. A minha esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. E mesmo que tudo isso se acabar, mesmo que tudo isso aqui se tornar em fogo e sequidão de estio, eu não sou daqui. A minha morada já está preparada. O meu cuidado já foi providenciado. Pelo braço forte do Senhor. Pela mão de socorro do meu Deus. Então eu não me perturbo. Eu não me abalo. Pastor, não, mas já não se abalar é complicado. Os que confiam no Senhor são como um monte que não, mas permanecem para sempre. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Então, bendito é esse homem, porque recebe do cuidado do Senhor. Quando vem a sequidão, ele não se perturba e ele não deixa de dar fruto. Não lhe falta prosperidade, não lhe falta suprimento, não lhe falta condições de acolher os que precisam. Ele sempre vai ter uma palavra de esperança, ele sempre vai ter uma oração de socorro, ele sempre vai ter um pão para fartar a fome, um casaco para agasalhar do frio, um telhado para socorrer nas dificuldades, porque o Deus de Jacó é o seu refúgio. Ele é a sua esperança. Esse homem não sai desbaratinado por aí. Ele não se define por etiquetas, ele não se define pelo que o mundo diz, não. Deus fala o que ele é, e ele vive conforme Deus diz. Ele dá fruto. Não, ele tem perturbação, não, ele dá fruto. Não, ele vai padecer, não, ele vai florescer.
porque Deus assim disse. Eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero poder desfrutar disso. Eu quero que essa seja a descrição da minha realidade. Então você não pode apartar o seu coração do Senhor. Deus quer o teu coração. Eis que estou à porta e bato. Quem é o dono do teu coração? Em quem o teu coração tem procurado esperança? Qual é o saber que rege a tua mente, os teus caminhos? Nós temos um mundo no qual nós vivemos. Por quais lentes você tem enxergado este mundo? A quem você tem obedecido? Você é diante do Senhor, dentro do que Ele fala, maldito ou bendito? Se hoje tudo que você adquiriu se acabar, você tem esperança no cuidado e no sustento do Senhor? Você continuaria a louvar ao Deus da tua salvação, mesmo que tivesse que rapar no teu corpo tumores com telhas? Muitos têm vivido como malditos, se declarando benditos, porque não têm confiado no Senhor. O chamado de Deus para mim e para você é que nós nos convertamos a Ele, que nós aproximemos o nosso coração dEle, confiemos nele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, que estendamos a Ele as nossas raízes e deixemos que Ele nos alimente, que Ele manifeste em nós a sua vontade. Que nós nos rendamos totalmente a Ele. Deus não vai deixar de agir. Aqueles que resistirem ao Senhor sofrerão. Mas os que entregam o seu caminho ao Senhor e confiam nele, experimentam de tudo mais que Ele tem feito. Essa palavra é para nós hoje. Que sorrateiramente, muitas vezes temos colocado a nossa esperança no trabalho, nos governos, nos poderes, nas doutrinas e falsas doutrinas. E que temos vivido, às vezes, um lampejo do agir de Deus. Ele tem nos chamado para estarmos perto dEle. Ainda há tempo. Invoque ao Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode. Invoque-o enquanto Ele está perto. Aqueles que renderem o seu coração a Ele, experimentarão e comerão do melhor desta terra. Serão como árvores plantadas junto aos ribeiros. E no ano de sequidão não se perturbarão, tampouco deixarão de dar frutos. Diante disso, eu quero fazer 3 rápidas observações. A primeira, fazemos bem quando ouvimos a Deus. Deus está falando com você hoje. Deus tem falado comigo. Eu sei que Ele tem falado com você. Fazemos bem quando nós ouvimos a Deus. E ouvir aqui não é só pegar a informação e dar um check. Ouvir aqui é render a mente e o coração ao Senhor. É buscar entender o que Deus tem falado e converter os seus caminhos a Ele. Entregar os teus caminhos a Ele. Para que a vontade dEle se manifeste e não mais a tua. Para que o conhecimento dEle seja visto em tua vida e não mais as regras e determinações deste mundo. Fazemos bem quando ouvimos o Senhor. Segundo, o coração só tem paz em Deus. Pare de buscar paz nas coisas deste mundo. Pare de tentar prover paz para o teu coração.
Pare de ficar engenhando, engendrando, criando alternativas para encontrar a paz. Paz só em Deus. Só no Senhor. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. E eu não vou lá dou como? Eu vou falar igual a Cíntia falou aqui no começo do amém. Eu não vou lá dou como? Ainda está fraco. Hoje, não vou falar olhe para o teu irmão e repita, mas tô quase, né? Tô quase. Tô coçando aqui. Mas não vou lá dou? Para de buscar no mundo. Para de buscar no mundo. Minha paz vos dou. O povo de Israel estava perturbado. Muitos de nós estamos sofrendo perturbações, angústias. Só em Deus e na vontade de Deus nós encontramos paz. Em obedecer, em servir, em se render. Pastor, mas pode ser que portas se fechem. Louvado seja Deus por isso. Pode ser que portas se abram. Exaltado seja o nome do Senhor por isso. Mas longe do Senhor não há paz. Todos os que vão buscar paz, que não vem das Escrituras, que não vem de Deus, vão encontrar um arremedo, vão encontrar uma invenção, que no final são caminhos de morte. A tua paz não está em mim, não está na denominação, a tua paz não está nos inúmeros saberes teológicos e tudo mais, apesar que eles são muito importantes. Mas qualquer conhecimento sem Deus, distante de Deus, só vai servir para encher a sua cabeça de caraminhola e deixar o teu coração perturbado. Paz só em Deus. E essa paz é muito simples de ser observada e experimentada. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Busca naquilo que ele deixou revelado para você. E você experimentará a paz. Paz só em Jesus. Só em Jesus. Homens não vão te dar paz. Governos não vão te dar paz. Sistemas financeiros não vão te dar paz. Criptomoeda, dólar, ouro não vai te dar paz. A paz que nós precisamos só em Deus. Só Ele tem paz para o coração dorido, para a alma perturbada. Aquele que conhece ao Senhor experimenta dessa paz. Em terceiro, e aí eu encerro. A graça se manifesta na confiança em Deus. Quando nós confiamos no Senhor, e veja bem, essa confiança ela tem que andar atrelada a uma atitude que ela é sine qua non na vida do homem. Essa confiança está ligada à obediência. Eu não posso declarar que confio no Senhor se eu não o obedeço. Se eu não ouço a sua voz e de pronto eu atendo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no momento agudo de sua passagem sobre a face da terra, ele ora ao Senhor, com a sua alma e angústia, com um peso dentro de si, o seu corpo vertia sangue, mas ele diz: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. A força do homem, cantamos aqui, a força do homem nada faz. Nós temos que obedecer a Deus. Se Deus nos chama a Ele, nós devemos ir. Se Deus diz, abandone, nós devemos abandonar. Se Deus diz, tome para si, nós devemos tomar. Vós sois meus amigos, se fazem aquilo que eu vos mando. Nós devemos obedecer ao Senhor. Em obedecer, nós demonstramos a confiança nele. Experimentamos da manifestação doce da sua graça, do seu agir transformador
do seu poder, da sua Shekinah que se manifesta sobre nós, e de toda a sua bondade e graça, de todo o seu amor maravilhoso. A vida cristã, ela é uma vida de obediência, e nós só experimentamos da graça quando somos obedientes. O poder manifesta da graça quando obedecemos ao Senhor. O Senhor nos chama a obediência e a entrega total a Ele. Ouça o que o Senhor tem a dizer para você nessa noite. Renda o seu coração a Ele e faça aquilo que Ele te ordena, no nome de Jesus. Oremos. Santo Deus, nós te somos gratos pela Tua palavra. E nesse salmo, ó Pai, de contrastes, na exposição da maldição e da bênção, nós pedimos que o Senhor nos dê pleno entendimento do Teu chamado para nós. Que não confiemos nos homens e nem depositemos no braço carnal a nossa esperança. Perdoa-nos, ó Pai, por apartarmos o nosso coração do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos em bendição, em plena confiança, tendo no Senhor a nossa esperança, ó Pai. Que a descrição das nossas vidas seja como desse versículo 8, de árvores plantadas junto às águas, que podem, com alegria, estenderem as suas ramas, suas raízes para o rumo do ribeiro e encontrar, ó Pai, vida, renovo, refrigério, libertação de toda ansiedade, alegria, ó Pai, e força mesmo em tempos difíceis e complicados, com vicissitude, com frutos, longe de toda e qualquer perturbação. Nós sabemos que a questão aqui é o nosso coração. E nós queremos, ó Pai, entregá-lo a Ti. Nós queremos entregar em totalidade o nosso coração ao Senhor. Não queremos mais ter o controle. E nem dar o controle a outro que não o Senhor. Não queremos ser idólatras. Não queremos ser, ó Pai, desprezíveis. Nós queremos nos render totalmente aos Teus pés e à Tua vontade. Toma o nosso coração para Ti. E faça, ó Pai, da nossa vida segundo o Teu querer. É a oração, é o pedido que fazemos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, nós vamos orar. Eu quero impetrar a bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai Santo, nós mais uma vez oramos, agradecidos pelo Teu cuidado e graça. Encaminhamos as programações que teremos logo adiante, pedindo a Tua bênção, o Teu cuidado, e que possamos, ó Pai, cumprir com as agendas, de maneira que o Teu nome seja glorificado. Também pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê uma semana de vitórias e bênçãos, e que a Tua força seja vista em nós, para lutarmos contra o pecado, para irmos, ó Pai, contra a maré deste mundo, para vivermos, ó Pai, como verdadeiros crentes, benditos do Senhor, com o caráter manifesto do Senhor nas nossas vidas. Sabemos que enfrentaremos lutas, há um adversário feroz que ruge contra nós, mas dá-nos força para resistirmos firmes na fé, certos que o Senhor tem cuidado, nos dando, ó Pai, a condição de estarmos firmes, fortes, fundamentados e fortalecidos em Ti, ó Pai. Ajuda-nos que sejamos também, ó Pai, boca do Senhor para os que precisam, que levemos junto conosco o bom testemunho, a boa palavra, que vejamos a bondade do Senhor nas nossas casas, a bondade do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs, inclusive sobre aqueles que não podem estar aqui nessa noite. Os que estão acamados, adoentados, os que por algum motivo se encontram desanimados, ó Pai. Visita-os e que sejamos instrumentos e bocas do Senhor na vida deles também. E que, independente do clima, frio ou calor, chuva ou sol, que nós tributemos a Ti a glória que lhe é devida. A nossa gratidão com perdão dos nossos pecados, orando no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Receba a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor poderoso e transformador de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, a comunhão e o poder do Espírito seja sobre todos nós, esteja com todos nós hoje e eternamente. Amém e amém.